5 casos criminais impactantes no mar que revelam segredos tenebrosos e reviravoltas incríveis. Um luxuoso cruzeiro pelo Caribe se transforma em um pesadelo quando 5 passageiros desaparecem sem deixar vestígios. Alas, explorando ilhas exóticas e águas cristalinas. A última coisa que todos esperavam era que uma mente sádica se esconde entre eles. Com segredos bestiais e rivalidades obscuras, este cruzeiro está à beira de uma tragédia colossal. Um serial killer pode estar à solta, e quem não estiver atento a cada olhar, cada sussurro, pode ser a próxima vítima. Clara, uma detetive particular, marcada por uma tragédia que a fez deixar a polícia, vê neste cruzeiro uma chance de se redimir. Ela não imaginava que detrás da fachada de riqueza e glamour havia uma tempestade prestes a eclodir. As noites sob as estrelas e os elogios ao chefe celebridade tornam-se sombras de paranoia quando os primeiros desaparecimentos ocorrem. Clara sente uma pressão no peito, algo está errado. Miguel, o milionário atraente, se junta a ela. Ele é um dos passageiros e exala carisma, mas seu sorriso esconde um profundo mistério. É curioso, mas o jeito que ele observa todos, como se estivesse a analisar cada movimento, dá um frio na espinha de Clara. Enquanto os desaparecimentos aumentam, a desconfiada atmosfera a envolve. Ela percebe que aqueles que deveriam desfrutar da viagem estão carregando segredos que poderiam desmoronar suas vidas. Um por um, os passageiros que somem eram parte de uma rivalidade antiga, uma disputa que se arrasta por décadas. Clara investiga, narra cada conversa, cada suspiro e, aos poucos, começa a desvendar uma teia de mentiras. O local tropical que deveria ser um refúgio se transforma em um palco de horror. O grito abafado de uma pessoa desaparecendo ecoa em sua mente. Por que todos estão tão interessados em esconder seus passados? Ela sente o coração disparar quando encontra indícios de que Miguel pode ter mais em jogo do que aparenta. Seria ele o serial killer? As imagens de sua tragédia pessoal voltam à mente. A dor de perder alguém que amava assombra. Enquanto isso, os passageiros mantêm um círculo fechado. Sussurros se transformam em discussões acaloradas. Clara sabe que a próxima vítima pode ser ela. O ar fica pesado e denso, como uma tempestade prestes a desabar. Quem vai ser o próximo? É a pergunta que não sai da cabeça de Clara. Como resolver esse caso envolto em mistério e desconfiança? O tempo está se esgotando, e ela sabe que a única forma de salvar a todos é desenterrar verdades que muitos prefeririam manter enterradas. Ao olhar nos rostos dos passageiros, Clara se pergunta quem é realmente o monstro entre eles. A adrenalina pulsa em suas veias, enquanto ela se prepara para o clímax de reviravoltas inesperadas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou fundo. O indício de que Miguel poderia ser o vilão a aterrorizava, mas havia muito mais a decifrar. Enquanto caminhava pelo convés, a atmosfera estava pesada. O murmúrio do mar parecia carregar o eco de segredos sinistros. Ela se virou e encontrou os outros passageiros reunidos perto do bar. Discursos sobre os desaparecimentos ecoavam. Suas vozes sussurrantes pareciam envoltas em desconfiança. Quem será o próximo?
O pensamento de Clara martelava sua mente. Mas, quando estava prestes a se juntar ao grupo, um grito estridente cortou a noite. O tempo congelou. Todos se viraram para ver de onde vinha o som. Era Lara, uma jovem artista que estava ali apenas para aproveitar a maré calma da vida. Ela estava ao lado da borda do navio, a expressão de horror estampada em seu rosto. Clara correu em direção a ela, enquanto o pânico se espalhava pela multidão. "O que aconteceu?" Clara gritou, mas Lara só apontava para baixo, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Assim que Clara se aproximou, um corpo apareceu boiando na água, iluminado pela luz fraca dos lanternas do barco. O coração de Clara despencou. "Meu Deus!" sussurrou. Era a terceira pessoa desaparecida. Mas algo estava muito errado. O rosto dela estava coberto de algo negro, como se tivessem tentado escondê-la nas sombras. Ela estava bem há poucos minutos. Lara gritou em estado de choque. "A gente estava conversando." A tensão no ar ficou quase insuportável. Miguel se aproximou. Seu sorriso havia desaparecido, e seu olhar estava fixo na cena. Mas então tudo mudou de novo. Um barulho estrondoso atrás deles. Clara se virou e viu que uma das janelas do salão principal havia estourado. Vidros voaram, e do interior, uma figura conhecida estava sendo puxada para fora. Era Francis, o empresário rico, conhecido por suas rivalidades com outros passageiros. Ele estava ensanguentado, com um olhar desmiolado. A confusão tomou conta. "O que aconteceu, Francis?" Miguel perguntou, seu tom agora grave. Clara percebeu que o sorriso que ele exibia antes havia sumido em um instante. "Foi você. Você está por trás disso, não é?" Francis gritou de volta, mas suas palavras pareciam incompletas. Clara tentou entender. O que havia acontecido? O corpo de Lara, o ataque a Francis, onde estava a verdade nesta confusão? Todos pareciam culpados. De repente, Clara teve uma revelação que a paralisou. E se todo este cruzeiro fosse uma armadilha, uma conspiração íntima onde todos, incluindo ela e Miguel, eram apenas peças em um jogo mortal? Antes que pudesse processar as implicações, a sirene do navio começou a tocar, chamando todos ao convés. "Precisamos evacuar!" alguém gritou. A situação estava prestes a se tornar um caos. Miguel estava próximo, mas seu olhar transmitia uma frieza que fazia o coração de Clara gelar. E naquele instante, a ideia terrível a atingiu. Talvez Miguel fosse apenas um lobo em pele de cordeiro, observando cada movimento, cada fraqueza. "Não," Clara pensou, "ele não pode ser." Mas a dúvida plantou uma semente de medo dentro dela. O seu mundo estava desmoronando, e enquanto o navio balançava violentamente, Clara percebeu que o verdadeiro monstro poderia ser, na verdade, alguém muito mais próximo do que imaginava. A sirene ecoou mais uma vez, e antes que ela pudesse agir, o chão sob seus pés tremeu bruscamente. O navio começou a fazer água, e o mar se tornou um labirinto de sombras e gritos. "O que vamos fazer agora?" pensou Clara, com o coração na mão, enquanto se afastava, confusa, do passado e do que estava por vir. As respostas que procurava poderiam estar mais perto do que ela imaginava. E o tempo estava se esgotando. Clara mal teve tempo de juntar os pensamentos. O barco balançava violentamente enquanto as vozes ao seu redor clamavam por ajuda. O corpo de Lara ainda flutuava na água, e sua mente girava com a ideia horrível de que o assassino poderia estar cada vez mais perto. Que jogo mortal era esse? A sirene ecoava, e o pânico parecia se espalhar como um incêndio. Miguel estava perto,
seu olhar agora sério e distante. Clara tentou se mover na direção dele, mas uma onda de pânico a empurrou para fora do caminho. Calma todos, precisamos nos concentrar, ela gritou, tentando recuperar alguma ordem, mas ninguém a ouvia. O caos tomou conta. Lágrimas escorriam do rosto de Lara, mas no fundo do mar havia algo. Mas Clara se lembrou de uma peça de joalheria brilhante que a artista usava. De repente, a ideia de que tudo poderia ser uma armação a atingiu. Uma coincidência macabra, mas um pensamento que Clara não pode ignorar. Seria possível que Lara estivesse envolvida de alguma forma? Mas como? Ela parecia tão inocente. Então, com um movimento rápido, uma sombra surgiu da escuridão. Um grupo de passageiros se espalhou, e Clara não pôde acreditar no que viu. Era Francis. Ele estava agachado junto a uma escada, ensanguentado, mas ao mesmo tempo ele sorria. Um sorriso frio e calculado. "Vocês não entenderam nada", ele gritou, sua voz cheia de um riso sombrio. "Isto é apenas o começo." Clara sentiu seu estômago revirar. O que ele queria dizer? Toda a tensão acumulada no ar agora pulsava como uma bomba prestes a explodir. "Você tá maluco, Francis? O que é que tá acontecendo?" Clara gritou, enquanto um grupo de curiosos se juntava. E então o mundo parecia parar por um momento. Eu sou a razão de tudo isso", Francis continuou, e a voz dele só aumentava em avassalador fervor. "Enquanto vocês se distraem com seus segredos, eu sou o único que tem coragem de desenterrar a verdade." Nesse instante, Clara olhou para Miguel, que estava agora mais próximo, e se lembrou de tudo. Ele tinha um passado sombrio, um que ele nunca mencionara. "Miguel, o que ele quer dizer com isso? Você sabia?" A pergunta escapuliu de seus lábios, com um nó na garganta. E a resposta dela veio mais rápido do que esperava. "Eu não sei, Clara. Não sei de nada", Miguel protestou. Mas a expressão dele estava carregada de algo que Clara não conseguiu decifrar. Ele parecia mais distante do que nunca, mas o momento de pânico se tornou insuportável. Uma explosão cortou o ar, e várias pessoas começaram a gritar. Uma parte do navio se rompeu, e Clara viu algo saindo da cabine. Era um enorme baú de madeira, o que parecia um tesouro, ou uma armadilha. Francis sorriu mais uma vez, e seus olhos estavam cheios de uma alegria macabra. "Todos vocês têm seus próprios segredos, mas eu trouxe algo que vai mudar tudo. Preparem-se." O baú se abriu com um rangido aterrorizante, e a escuridão de dentro parecia querer engolir tudo. Clara sentiu seu coração disparar. O que havia ali dentro? O que Francis estava tramando? As pessoas começaram a recuar, mas a curiosidade era forte, e os olhares atingiam o baú, como se ele fosse um ímã. Então, uma mão surgiu, agarrando a borda do baú. Clara ficou paralisada. Era uma mulher. Alguém que Clara reconheceu, mas como? Era a própria Lara, a jovem artista. Ela não estava morta. Confusa, Clara olhou para Miguel, mas seu rosto estava pálido, como se tudo o que conhecia estivesse desmoronando. "Lara", Clara sussurrou, enquanto temores brotavam em sua mente sobre o que isso significava e como tudo estava conectado. O corpo aparentemente morto na água, a revelação de Francis, e agora Lara. O que isso significava para todos ali? "Está tudo perdido, Clara. Todos nós temos algo a esconder." A risada de Francis ecoou com um eco de maldade. O que mais estava por vir? O que mais ele tinha planejado? O baú, a verdade e os laços quebrados. A tempestade estava apenas começando, e Clara sabia que precisava descobrir o que realmente estava acontecendo, antes que todos fossem devorados por suas próprias mentiras.
Clara ficou paralisada ao ver Lara emergir do baú. O que estava acontecendo? A jovem artista, que supostamente havia morrido, estava de volta e, estranhamente, parecia calma em meio ao caos. Vocês não entendem, Lara disse, sua voz suave, contrastando com o barulho de gritos ao redor. Eu fiz isso. Eu controlei tudo. A sala congelou. Tudo o que Clara pensava que sabia estava desmoronando. Como assim? Você estava morta, Clara, exclamou, a incredulidade a inundando. Isso foi apenas um plano, Lara continuou, seus olhos agora brilhando com uma determinação quase sobrenatural. Todos aqui carregam segredos, e eu precisava que vocês enxergassem isso. O quê? Clara não conseguia quantificar aquela confirmação. O corpo na água, o da artista, não fazia sentido. Francis riu. Era uma risada maníaca, cheia de prazer. Você viu, Clara? O verdadeiro jogo começa agora. Todos nós somos marionetes em suas mãos. Os passageiros começaram a murmurar entre si, a confusão e o medo crescendo. Miguel estava ali, ao lado de Clara, com as mãos tremendo. Mas, e o que você realmente quer, Lara? Ele estava tão perdido quanto todos. Clara viu terror em seu rosto. A confiança que um dia teve estava sendo testada ao máximo. O que mais poderia ser verdade? Lara não hesitou. Eu quero que todos revelem suas verdadeiras faces. Não podemos mais viver com essas máscaras. Ela gesticulou para os passageiros, que pareciam prontos para esmurrar uns aos outros em desespero. Os desaparecimentos foram um jeito de fazer com que seus segredos viessem à tona. Essa é a minha arte, o meu legado. E essas palavras ecoaram como um trovão. Você é a razão por trás de tudo isso? Clara questionou, sua mente girando. Você fez isso para nos mostrar o quê? Que somos monstros? Monstros, não. Todos têm seus porquês, Clara. Você deveria saber disso melhor que ninguém. Lara cruzou os braços, seu olhar penetrante. Clara sentiu um nó na garganta. Como ela sabia de sua tragédia? O pânico se espalhou enquanto os outros passageiros se afastavam. Era um círculo de medo e traição. Miguel estava cada vez mais inquieto, e Clara percebeu que ele estava começando a se afastar também. O que você esconde, Miguel? Ela se virou para ele, a inquietação crescendo. Você sabe que tipo de jogo está acontecendo aqui? Ele a olhou com o rosto pálido e, enquanto começava a responder, uma nova explosão sacudiu o navio. A luz piscou e todos gritaram. Clara, com o coração acelerado, percebeu que o chão estava se movendo. As paredes tremiam como se estivessem vivas, e um alarme estrondoso começou a tocar. Isso não estava no plano, Lara gritou, com uma surpresa genuína em seu olhar. Ninguém deveria se machucar mais. Aquilo era ambíguo. Todos estavam escutando. O que estava realmente acontecendo? Clara lançou um olhar rápido para Miguel, que agora estava agarrado a uma das colunas do convés. Você sabia, não sabia? Ele respondeu, seu olhar vazio cobrindo qualquer traço de confiança. Lara não é quem você pensa. Com isso, tudo se revelou. Uma verdadeira tempestade de emoções. Eles não estavam apenas lutando contra um assassino. Estavam em um jogo de revelações e segredos que estava prestes a custar muito mais caro do que esperavam. Tudo isso é para esconder quem você realmente é, Miguel vociferou. A única pessoa que não podemos confiar é esta aqui. Ele apontou para Lara, que agora fazia uma expressão decepcionada, mas vitoriosa. A tensão era palpável, e Clara sentiu sua respiração falhar. O que ela precisava fazer agora? Que mais estava por vir, enquanto a verdadeira natureza de todos se desenrolava diante de seus olhos?
A sirene do navio anunciava um desastre iminente, e os segredos que os corredores do cruzeiro guardavam estavam prestes a ser revelados. O tom estava mudando, e agora parecia mais do que um simples jogo. Prepare-se para o que vem a seguir. A voz de Lara ecoou, e Clara se perguntou se ela estava pronta para enfrentar o abismo de segredos que haviam surgido. O que mais poderia ser revelado antes que tudo acabasse? Clara ficou paralisada ao ver Lara emergir do baú. O que estava acontecendo? A jovem artista, que todos acreditavam estar morta, estava de volta, e estranhamente parecia calma no meio do caos. Vocês não entendem, Lara disse. Sua voz suave contrastando com o barulho de gritos ao redor. Eu fiz isso. Eu controlei tudo. A sala congelou. Tudo o que Clara pensava que sabia estava desmoronando. Como assim você estava morta? Clara exclamou, a incredulidade a inundando. Isso foi apenas um plano, Lara continuou, seus olhos brilhando com uma determinação quase sobrenatural. Todos aqui carregam segredos, e eu precisava que vocês os vissem. O quê? Clara não conseguia entender. O corpo na água, a artista vivinha. Era confuso e desconcertante. Francis soltou uma risada estridente, cheia de desprezo. Você está vendo, Clara? O verdadeiro jogo começa agora. Todos nós somos marionetes. As vozes dos outros passageiros começaram a subir. Uma cacofonia de confusão e medo. Miguel estava ali ao lado de Clara, seus olhos se arregalando. Mas, o que você realmente quer, Lara? Ele estava tão perdido quanto todos. O brilho em seu olhar se apagou. Você sabia que isso ia acontecer? A resposta de Lara foi rápida. Quero que todos revelem suas verdadeiras faces. Precisamos parar de viver com essas máscaras. Ela gesticulou para os passageiros que começaram a murmurar em pânico. Os desaparecimentos foram meu jeito de fazer com que seus segredos viessem à tona. Esta é a minha arte, o meu legado. Aquelas palavras ricochetearam em Clara. Você é a razão por trás disso tudo? Clara questionou, sua mente girando. Fez isso para nos mostrar o quê? Que somos monstros? Monstros? Não. Todos têm suas razões, Clara. Você deveria saber disso melhor que ninguém. Lara cruzou os braços, a intensidade no olhar. Clara sentiu um nó se formando em sua garganta. Como Lara sabia sobre sua tragédia? O pânico se espalhava como fogo entre os passageiros. Miguel estava começando a se afastar. O que você esconde, Miguel? Clara se virou para ele. Você sabia que tipo de jogo estava acontecendo aqui? Ele olhou para ela, a palidez de seu rosto fazendo seu coração acelerar. Eu não sei de nada, Clara. Eu estava te esperando acreditar em mim. A confusão parecia engoli-lo. Antes que pudessem debater mais, uma explosão cortou o ar. A luz piscou e todos gritaram. Clara sentiu o chão tremer sob os pés. O que foi isso? A sirene do navio começou a tocar como um coro de desespero. Não estava no plano. Lara gritou, confusa. O que era aquilo? A pressão aumentava. De repente, algo emergiu do convés em meio ao caos. Uma onda violenta estourou, arremessando várias coisas a bordo. Clara se virou para ver o que era. Um corpo flutuante. O coração dela disparou. Era um dos passageiros desaparecidos. Mas, na verdade, era um manequim. Ninguém se preparava para o que aconteceu a seguir. O manequim, antes inerte, ganhou vida, suas extremidades se movendo como se tivesse uma força externa a puxá-lo. Clara engoliu em seco. O que está acontecendo? Isso é um truque? A multidão ficou atônita. O manequim tinha a mesma roupa que alguém que estava entre eles.
Um sussurro atravessou o grupo, e como um eco, o nome Lara se repetiu. Clara encarou a jovem artista, que olhava para o manequim como se tivesse visto um fantasma. Não, não pode ser. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Qual era a conexão? Todos os olhares estavam agora voltados para Lara. Tudo estava planejado, Lara gritou. Mas isso não deve ter acontecido. Vocês não deveriam saber disso. Miguel deu um passo para trás. Lara, quem você realmente é? A expressão dele estava tão confusa quanto a de todos. O desejo de entender apoderou-se dos presentes. Mudei tudo, Lara disse, seus olhos se arregalando. O desespero fazendo seu corpo tremer. Eu queria que vocês vissem suas verdades. Agora não há como voltar atrás. A tensão aumentou e a atmosfera parecia elétrica. O que mais estava para ser revelado? O manequim, o corpo, Lara. Clara não sabia mais quem estava ao seu lado e qual era a real identidade de cada um deles. Os segredos estavam prestes a explodir em um nível que ninguém previa. Prepare-se para o que vem a seguir, porque tudo o que você pensou saber está prestes a mudar. O grito de Lara reverberou, deixando todos em um estado de choque e expectativa. O mar, então, bramiu, e um novo pensamento começou a se formar na mente de Clara. E se não fossem apenas eles no navio? E se houvesse alguém a bordo, observando, esperando o momento certo para agir? Clara ficou paralisada ao ver Lara emergir do baú. O que estava acontecendo? A jovem artista, que todos acreditavam estar morta, estava de volta e, estranhamente, parecia calma no meio do caos. Vocês não entendem, Lara, disse, sua voz suave contrastando com o barulho de gritos ao redor. Eu fiz isso. Eu controlei tudo. A sala congelou. Tudo o que Clara pensava que sabia estava desmoronando. Como assim? Você estava morta! Clara exclamou, a incredulidade a inundando. Isso foi apenas um plano, Lara continuou, seus olhos brilhando com uma determinação quase sobrenatural. Todos aqui carregam segredos, e eu precisava que vocês os vissem. O quê? Clara não conseguia entender. O corpo na água, a artista vivinha. Era confuso e desconcertante. Francis soltou uma risada estridente, cheia de desprezo. Você está vendo, Clara? O verdadeiro jogo começa agora. Todos nós somos marionetes. As vozes dos outros passageiros começaram a subir, uma cacofonia de confusão e medo. Miguel estava ali ao lado de Clara, seus olhos se arregalando. Mas o que você realmente quer, Lara? Ele estava tão perdido quanto todos. O brilho em seu olhar se apagou. Você sabia que isso ia acontecer? A resposta de Lara foi rápida. Quero que todos revelem suas verdadeiras faces. Precisamos parar de viver com essas máscaras. Ela gesticulou para os passageiros, que começaram a murmurar em pânico. Os desaparecimentos foram meu jeito de fazer com que seus segredos viessem à tona. Esta é a minha arte, o meu legado. Aquelas palavras ricochetearam em Clara. Você é a razão por trás disso tudo? Clara questionou, sua mente girando. Fez isso para nos mostrar. O quê? Que somos monstros? Monstros? Não. Todos têm suas razões, Clara. Você deveria saber disso melhor que ninguém. Lara cruzou os braços, a intensidade no olhar. Clara sentiu um nó se formando em sua garganta. Como Lara sabia sobre sua tragédia? O pânico se espalhava como fogo entre os passageiros. Miguel estava começando a se afastar. O que você esconde, Miguel? Clara se virou para ele. Você sabia que tipo de jogo estava acontecendo aqui? Ele olhou para ela.
a palidez de seu rosto, fazendo seu coração acelerar. Eu não sei de nada, Clara. Eu estava te esperando acreditar em mim. A confusão parecia engoli-lo. Antes que pudessem debater mais, uma explosão cortou o ar. A luz piscou e todos gritaram. Clara sentiu o chão tremer sob os pés. O que foi isso? A sirene do navio começou a tocar como um coro de desespero. Não estava no plano. Lara gritou, confusa. Era aquilo! A pressão aumentava. De repente, algo emergiu do convés em meio ao caos. Uma onda violenta estourou, arremessando várias coisas a bordo. Clara se virou para ver o que era. Um corpo flutuante. O coração dela disparou. Era um dos passageiros desaparecidos, mas na verdade era um manequim. Ninguém se preparava para o que aconteceu a seguir. O manequim, antes inerte, ganhou vida. Suas extremidades se movendo como se tivesse uma força externa a puxá-lo. Clara engoliu em seco. O que está acontecendo? Isso é um truque? A multidão ficou atônita. O manequim tinha a mesma roupa que alguém, que estava entre eles. Um sussurro atravessou o grupo, e como um eco, o nome Lara se repetiu. Clara encarou a jovem artista, que olhava para o manequim como se tivesse visto um fantasma. Não, não pode ser. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Qual era a conexão? Todos os olhares estavam agora voltados para Lara. Tudo estava planejado. Lara gritou. Mas isso não deve ter acontecido. Vocês não deveriam saber disso. Miguel deu um passo para trás. Lara, quem você realmente é? A expressão dele estava tão confusa quanto a de todos. O desejo de entender apoderou-se dos presentes. Mudei tudo, Lara disse, seus olhos se arregalando, o desespero fazendo seu corpo tremer. Eu queria que vocês vissem suas verdades. Agora não há como voltar atrás. A tensão aumentou e a atmosfera parecia elétrica. O que mais estava para ser revelado? O manequim, o corpo, Lara. Clara não sabia mais quem estava ao seu lado e qual era a real identidade de cada um deles. Os segredos estavam prestes a explodir em um nível que ninguém previa. Prepare-se para o que vem a seguir, porque tudo o que você pensou saber está prestes a mudar. O grito de Lara reverberou, deixando todos em um estado de choque e expectativa. O mar então bramiu, e um novo pensamento começou a se formar na mente de Clara. E se não fossem apenas eles no navio? E se houvesse algo, alguém, a bordo observando, esperando o momento certo para agir? Clara ficou paralisada ao ver Lara emergir do baú. O que estava acontecendo? A jovem artista, que todos acreditavam estar morta, estava de volta. E estranhamente parecia calma no meio do caos. Vocês não entendem? Lara disse, sua voz suave contrastando com o barulho de gritos ao redor. Eu fiz isso. Eu controlei tudo. A sala congelou. Tudo o que Clara pensava que sabia estava desmoronando. Como assim? Você estava morta! Clara exclamou, a incredulidade a inundando. Isso foi apenas um plano, Lara continuou, seus olhos brilhando com uma determinação quase sobrenatural. Todos aqui carregam segredos, e eu precisava que vocês os vissem. O quê? Clara não conseguia entender. O corpo na água. A artista vivinha. Era confuso e desconcertante. Francis soltou uma risada estridente, cheia de desprezo. Você está vendo, Clara? O verdadeiro jogo começa agora. Todos nós somos marionetes. As vozes dos outros passageiros começaram a subir, uma cacofonia de confusão e medo. Miguel estava ali, ao lado de Clara, seus olhos se arregalando.
Mas o que você realmente quer, Lara? Ele estava tão perdido quanto todos. O brilho em seu olhar se apagou. Você sabia que isso ia acontecer? A resposta de Lara foi rápida. Quero que todos revelem suas verdadeiras faces. Precisamos parar de viver com essas máscaras. Ela gesticulou para os passageiros, que começaram a murmurar em pânico. Os desaparecimentos foram meu jeito de fazer com que seus segredos viessem à tona. Esta é a minha arte, o meu legado. Aquelas palavras ricochetearam em Clara. Você é a razão por trás disso tudo? Clara questionou, sua mente girando. Fez isso para nos mostrar? O quê? Que somos monstros? Monstros? Não. Todos têm suas razões, Clara. Você deveria saber disso melhor que ninguém. Lara cruzou os braços. A intensidade no olhar. Clara sentiu um nó se formando em sua garganta. Como Lara sabia sobre sua tragédia? O pânico se espalhava como fogo entre os passageiros. Miguel estava começando a se afastar. O que você esconde, Miguel? Clara se virou para ele. Você sabia que tipo de jogo estava acontecendo aqui? Ele olhou para ela, a palidez de seu rosto fazendo seu coração acelerar. Eu não sei de nada, Clara. Eu estava te esperando acreditar em mim. A confusão parecia engoli-lo. Antes que pudessem debater mais, uma explosão cortou o ar. A luz piscou e todos gritaram. Clara sentiu o chão tremer sob os pés. O que foi isso? A sirene do navio começou a tocar como um coro de desespero. Não estava no plano, Lara gritou, confusa. O que era aquilo? A pressão aumentava. De repente, algo emergiu do convés em meio ao caos. Uma onda violenta estourou, arremessando várias coisas a bordo. Clara se virou para ver o que era. Um corpo flutuante. O coração dela disparou. Era um dos passageiros desaparecidos, mas na verdade era um manequim. Ninguém se preparava para o que aconteceu a seguir. O manequim, antes inerte, ganhou vida. Suas extremidades se movendo como se tivesse uma força externa a puxá-lo. Clara engoliu em seco. O que está acontecendo? Isso é um truque? A multidão ficou atônita. O manequim tinha a mesma roupa que alguém, que estava entre eles. Um sussurro atravessou o grupo, e como um eco, o nome Lara se repetiu. Clara encarou a jovem artista, que olhava para o manequim, como se tivesse visto um fantasma. Não, não pode ser. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Qual era a conexão? Todos os olhares estavam agora voltados para Lara. Tudo estava planejado. Lara gritou. Mas isso não deve ter acontecido. Vocês não deveriam saber disso. Miguel deu um passo para trás. Lara, quem você realmente é? A expressão dele estava tão confusa quanto a de todos. O desejo de entender apoderou-se dos presentes. Mudei tudo, Lara disse, seus olhos se arregalando, o desespero fazendo seu corpo tremer. Eu queria que vocês vissem suas verdades. Agora não há como voltar atrás. Então, a escuridão pareceu engolir tudo. As luzes do navio piscaram e apagaram. Um silêncio pesado envolveu o convés. Nesse momento, uma risada alta e familiar ecoou. Era um som distinto, perturbador. E em meio ao breu, alguém começou a se mover. Clara reconheceu a voz imediatamente. Finalmente, nosso pequeno teatro de horrores chegou ao clímax. A figura saiu das sombras. Era a última pessoa que Clara esperava ver. Bruna, a ex-melhor amiga de Clara, que ela pensava ter perdido para sempre na tragédia que a levou a deixar a polícia. O choque foi palpável. Bruna, o que você está fazendo aqui? A raiva e a traição invadiram Clara. Ah, Clara, você sempre foi tão ingênua. Bruna sorriu de maneira sombria. Eu não podia deixar você fazer isso sozinha. Eu precisava garantir que tudo se desenrolasse conforme o planejado. E agora
estamos prestes a ver o verdadeiro jogo. Os passageiros olhavam uns para uns, outros, a confusão se transformando em pura incredulidade. Você estava por trás de tudo isso? Miguel perguntou, ofegante. Sim, Bruna exclamou, sua voz ecoando como um trovão. Eu sou a verdadeiramente por trás desse pesadelo. Enquanto você, Lara, apenas flertou com a ideia da arte, eu transformei tudo isso numa obra-prima de engodo. O mar rugiu ao fundo, enquanto Clara sentia a sala se desmoronar ao seu redor. Como você pode ter feito isso? Bruna olhou para Clara com desdém. Você nunca entendeu. Vocês todos são apenas peças em meu tabuleiro. E agora, o verdadeiro terror começa. Os passageiros começaram a procurar uma saída. Gritos preencheram o ar, e Clara se sentiu paralisada, perdida em meio à revelação bombástica. O que havia se transformado em um jogo mortal de segredos agora era uma armadilha. A conexão entre Lara, Bruna e até mesmo Miguel parecia mais entrelaçada do que nunca. O que mais você esconde, Bruna? Clara sussurrou, seu coração disparando. Ela precisava descobrir a verdade antes que tudo desmoronasse. As revelações estavam apenas começando, e uma nova onda de terror parecia se aproximar. Clara ficou paralisada ao ver Bruna, sua ex-melhor amiga, surgindo das sombras. A revelação a abalou. O tempo parecia parar enquanto suas mentes se entrelaçavam em lembranças do passado. Bruna, o que você está fazendo aqui? A raiva e a traição queimavam dentro dela. Ah, Clara, você sempre tão ingênua. Bruna esboçou um sorriso sinistro, seu olhar reluzindo sob a luz fraca do convés. Eu não poderia deixar você fazer isso sozinha. Eu precisava garantir que tudo se desenrolasse conforme o planejado. E agora estamos prestes a ver o verdadeiro jogo. Os passageiros ficaram em estado de choque. Miguel olhou espantado, buscando uma resposta nas expressões dos outros. Você estava por trás de tudo isso? Sua voz tremia. Oh, sim, Bruna exclamou, sua risada ecoando pelo ar. Eu sou a verdadeiramente por trás deste pesadelo. Enquanto você, Lara, flertava com a ideia da arte. Eu repliquei movimentos de verdade. Transformei tudo isso em uma obra-prima de engodo. Clara sentiu o chão se abrir sob os pés. Como você pôde ter feito isso? A incredulidade era palpável na sua voz, seu estômago apertando-se. Você se deixou levar por toda essa loucura? Porque você não viu, Clara. Cada um de vocês é uma peça nesse tabuleiro, e sua dor é a arte mais verdadeira. E agora? O verdadeiro terror começa. O rosto de Bruna se iluminou com uma euforia disturbadora. O mar rugiu abaixo, e Clara sentiu como se estivesse à beira de um abismo. Você não pode estar falando sério. As palavras escaparam de seus lábios, enquanto a comprometiam a uma verdade que não podia suportar. As luzes começaram a piscar, e a atmosfera pesou como uma neblina. Me diz, Bruna, isso tudo foi por causa da nossa amizade? Você pensou que me deixaria fazer isso sozinha? Clara sentiu seu peito apertar. Amizade? Bruna riu. Você continua tão cega. Você e sua necessidade de ser a heroína. Eu fiz isso para mostrar a todos que as máscaras que usamos precisam ser removidas, e se alguns tiverem que morrer, que assim seja. É melhor do que viver em mentiras, não acha? Miguel começou a dar passos para trás, sua expressão inquieta demonstrando o peso da revelação. Você não pode estar falando sério. Você não tem o direito de brincar com a vida de outras pessoas. E então, um estalo cortou o ar. Uma explosão ressoou do interior do navio, e todos ficaram em estado de choque ao mesmo tempo em que o chão tremeu. Paredes despedaçadas,
deixaram o convés envolto em fumaça. Clara tentou se manter de pé, mas o impacto a jogou em direção a um lado do barco. No caos, Clara viu um porta-joias se abrir ao chão. Ele estava repleto de documentos e fotos. Clara se agachou e pegou um pedaço de papel que se destacou. Era uma fotografia desbotada de Bruna e Clara, tirada anos atrás. Mas ao lado havia outra foto, do banqueiro que estava envolvido com os passageiros, com a anotação suprimido. Com o coração na mão, Clara olhou para Bruna, agora completamente alheia ao que estava acontecendo ao seu redor. Você conhece esse homem? O que você está escondendo? Bruna sorriu, o olhar frio. Você acha que isso é sobre arte? É sobre poder, Clara. E agora, tudo o que construímos está prestes a ruir. Esse navio estava fadado a afundar. Seria um espetáculo, um verdadeiro clímax para o meu ato final. A sirene do navio voltou a tocar, um grito desesperado para que todos fugissem. O que você fez, Bruna? Clara perguntou. A dúvida começava a se formar dentro dela. A conexão de Bruna com aquele homem poderia ser muito mais profunda do que imaginava. A risada de Bruna ecoou. Prepare-se, Clara. O que vem a seguir será a maior reviravolta de todas. Todos vocês têm muito mais a perder do que imaginam. A mente de Clara girava. Que jogada você está preparando? Quem sabe, pode ser que alguns aqui conectem os pontos tão facilmente quanto você achou que poderia me deter. As provocações silenciaram todos. Que segredos guardavam cada um dos passageiros? Quem era o verdadeiro vilão nesta história? A estrutura do navio tremia. Era apenas o começo. O verdadeiro mistério se desdobrava à medida que Clara sentia que toda a sua vida, todas as suas escolhas, estavam prestes a ser obliteradas em uma maré de revelações. E quem mais poderia estar envolvido nesse plano? O mar rugiu intensamente, e Clara percebeu que a tempestade estava apenas começando. Clara ficou paralisada ao ver Bruna, sua ex-melhor amiga, surgindo das sombras. A revelação a abalou. O tempo parecia parar, enquanto suas mentes se entrelaçavam em lembranças do passado. Bruna, o que você está fazendo aqui? A raiva e a traição queimavam dentro dela. Ah, Clara, você sempre tão ingênua. Bruna esboçou um sorriso sinistro, seu olhar reluzindo sob a luz fraca do convés. Eu não poderia deixar você fazer isso sozinha. Eu precisava garantir que tudo se desenrolasse conforme o planejado. E agora, estamos prestes a ver o verdadeiro jogo. Os passageiros ficaram em estado de choque. Miguel olhou espantado, buscando uma resposta nas expressões dos outros. Você estava por trás de tudo isso? Sua voz tremia. Oh, sim! Bruna exclamou, sua risada ecoando pelo ar. Eu sou a verdadeira mente por trás deste pesadelo. Enquanto você, Lara, flertava com a ideia da arte, eu repliquei movimentos de verdade. Transformei tudo isso em uma obra-prima de engodo. Clara sentiu o chão se abrir sob os pés. Como você pode ter feito isso? A incredulidade era palpável na sua voz, seu estômago apertando-se. Você se deixou levar por toda essa loucura? Porque você não viu, Clara. Cada um de vocês é uma peça nesse tabuleiro, e sua dor é a arte mais verdadeira. E agora, o verdadeiro terror começa. Bruna se iluminou com uma euforia disturbadora. O mar rugiu abaixo, e Clara sentiu como se estivesse à beira de um abismo. Você não pode estar falando sério. As palavras escaparam de seus lábios enquanto a comprometiam a uma verdade que não podia suportar. As luzes começaram a piscar, e a atmosfera pesou como uma neblina. Me diz, Bruna, isso tudo foi por causa da nossa amizade? Você pensou que me deixaria fazer isso sozinha?
Clara sentiu seu peito apertar. Amizade? Bruna riu. Você continua tão cega. Você e sua necessidade de ser a heroína. Eu fiz isso para mostrar a todos que as máscaras que usamos precisam ser removidas. E se alguns tiverem que morrer, que assim seja. É melhor do que viver em mentiras, não acha? Miguel começou a dar passos para trás, sua expressão inquieta, demonstrando o peso da revelação. Você não pode estar falando sério. Você não tem o direito de brincar com a vida de outras pessoas. E então, um estalo cortou o ar. Uma explosão ressoou do interior do navio, e todos ficaram em estado de choque, ao mesmo tempo em que o chão tremeu. Paredes despedaçadas deixaram o convés envolto em fumaça. Clara tentou se manter de pé, mas o impacto a jogou em direção a um lado do barco. No caos, Clara viu um porta-joias se abrir ao chão. Ele estava repleto de documentos e fotos. Clara se agachou e pegou um pedaço de papel que se destacou. Era uma fotografia desbotada de Bruna e Clara, tirada anos atrás. Mas ao lado havia outra foto, do banqueiro que estava envolvido com os passageiros, com a anotação suprimido. Com o coração na mão, Clara olhou para Bruna, agora completamente alheia ao que estava acontecendo ao seu redor. Você conhece esse homem? O que você está escondendo? Bruna sorriu, o olhar frio. Você acha que isso é sobre arte? É sobre poder, Clara. E agora, tudo o que construímos está prestes a ruir. Esse navio estava fadado a afundar. Seria um espetáculo, um verdadeiro clímax para o meu ato final. A sirene do navio voltou a tocar, um grito desesperado para que todos fugissem. O que você fez, Bruna? Clara perguntou. A dúvida começava a se formar dentro dela. A conexão de Bruna com aquele homem poderia ser muito mais profunda do que imaginava. A risada de Bruna ecoou. Prepare-se, Clara. O que vem a seguir será a maior reviravolta de todas. Todos vocês têm muito mais a perder do que imaginam. A mente de Clara girava. Que jogada você está preparando? Quem sabe? Pode ser que alguns aqui conectem os pontos tão facilmente quanto você achou que poderia me deter. As provocações silenciaram todos. Que segredos guardavam cada um dos passageiros? Quem era o verdadeiro vilão nesta história? De repente, as luzes do navio fliqueraram novamente, e uma explosão de luz cortou o ar. Um flash ofuscante iluminou a cena, e em meio ao brilho, Clara viu uma figura. Era um dos passageiros desmoronando sob o peso de uma revelação bombástica. Eu sou seu irmão, o homem gritou, seu olhar fixo em Clara. A confusão tomou conta dela. Os murmúrios se espalharam como fogo. Clara sentiu a mente girar. O que você disse? Uma onda de choque percorreu o convés. O mundo à sua volta parecia desaparecer. Isso não pode ser verdade. Eu não sabia. Clara sentiu um nó na garganta, enquanto os passageiros olhavam em choque. E assim, a verdadeira natureza do jogo começou a se desdobrar, revelando que as conexões que pareciam claras estavam recheadas de segredos ainda mais obscuros, estrangulando qualquer esperança de resolução em um mar de incertezas. A cada segundo, o navio se tornava um ferreiro de verdades devastadoras, e Clara se viu mergulhada em um abismo ainda mais profundo, sem ter ideia de como sair dele. O mar rugiu e o navio balançou, mas a tempestade interior de Clara era mais feroz do que qualquer onda. Clara ficou paralisada ao ver Bruna, sua ex-melhor amiga, surgindo das sombras. A revelação a abalou. O tempo parecia parar enquanto suas mentes se entrelaçavam em lembranças do passado. Bruna, o que você está fazendo aqui? A raiva e a traição queimavam dentro dela. Ah, Clara, você sempre tão ingênua. Bruna esboçou um sorriso sinistro.
seu olhar reluzindo sob a luz fraca do convés. Eu não poderia deixar você fazer isso sozinha. Eu precisava garantir que tudo se desenrolasse conforme o planejado. E agora, estamos prestes a ver o verdadeiro jogo. Os passageiros ficaram em estado de choque. Miguel olhou espantado, buscando uma resposta nas expressões dos outros. Você estava por trás de tudo isso? Sua voz tremia. Oh, sim, Bruna exclamou, sua risada ecoando pelo ar. Eu sou a verdadeira mente por trás deste pesadelo. Enquanto você, Lara, flertava com a ideia da arte, eu repliquei movimentos de verdade. Transformei tudo isso em uma obra-prima de engodo. Clara sentiu o chão se abrir sob os pés. Como você pode ter feito isso? A incredulidade era palpável na sua voz, seu estômago aterrando-se. Você se deixou levar por toda essa loucura? Porque você não viu, Clara. Cada um de vocês é uma peça nesse tabuleiro, e sua dor é a arte mais verdadeira. E agora, o verdadeiro terror começa. O rosto de Bruna se iluminou com uma euforia disturbadora. O mar rugiu. Abaixo, e Clara sentiu como se estivesse à beira de um abismo. Você não pode estar falando sério. As palavras escaparam de seus lábios enquanto a comprometiam a uma verdade que não podia suportar. As luzes começaram a piscar e a atmosfera pesou como uma neblina. Me diz, Bruna, isso tudo foi por causa da nossa amizade? Você pensou que me deixaria fazer isso sozinha? Clara sentiu seu peito apertar. Amizade? Bruna riu. Você continua tão cega. Você e sua necessidade de ser a heroína. Eu fiz isso para mostrar a todos que as máscaras que usamos precisam ser removidas. E se alguns tiverem que morrer, que assim seja. É melhor do que viver em mentiras, não acha? Miguel começou a dar passos para trás, sua expressão inquieta, demonstrando o peso da revelação. Você não pode estar falando sério. Você não tem o direito de brincar com a vida de outras pessoas. E então, um estalo cortou o ar. Uma explosão ressoou do interior do navio, e todos ficaram em estado de choque ao mesmo tempo em que o chão tremeu. Paredes despedaçadas deixaram o convés envolto em fumaça. Clara tentou se manter de pé, mas o impacto a jogou em direção a um lado do barco. No caos, Clara viu um porta-joias se abrir ao chão. Ele estava repleto de documentos e fotos. Clara se agachou e pegou um pedaço de papel que se destacou. Era uma fotografia desbotada de Bruna e Clara, tirada anos atrás. Mas ao lado havia outra foto, do banqueiro, que estava envolvido com os passageiros com a anotação suprimido. Com o coração na mão, Clara olhou para Bruna, agora completamente alheia ao que estava acontecendo ao seu redor. Você conhece esse homem? O que você está escondendo? Bruna sorriu, o olhar frio. Você acha que isso é sobre arte? É sobre poder, Clara. E agora tudo o que construímos está prestes a ruir. Esse navio estava fadado a afundar. Seria o espetáculo, um verdadeiro clímax para o meu ato final. A sirene do navio voltou a tocar, um grito desesperado para que todos fugissem. O que você fez, Bruna? Clara perguntou. A dúvida começava a se formar dentro dela. A conexão de Bruna com aquele homem poderia ser muito mais profunda do que imaginava. A risada de Bruna ecoou. Prepare-se, Clara. O que vem a seguir será a maior reviravolta de todas. Todos vocês têm muito mais a perder do que imaginam. A mente de Clara girava. Que jogada você está preparando? Quem sabe? Pode ser que alguns aqui conectem os pontos tão facilmente quanto você achou que poderia me deter. As provocações silenciaram todos. Que segredos guardavam cada um dos passageiros? Quem era o verdadeiro vilão nesta história?
De repente, as luzes do navio fliqueraram novamente, e uma explosão de luz cortou o ar. Um flash ofuscante iluminou a cena, e em meio ao brilho, Clara viu uma figura. Foi então que a comprovação do inaceitável fez seu coração parar. Lara, a artista que todos acreditavam ter voltado, tomou forma na luz. Mas não era. Lara era um holograma. A verdade cravou-se como uma punhalada. O mar ecoou o choque dos passageiros. Clara sentiu a boca secar. O que é isso? Você realmente achou que eu ia deixar tudo tão fácil? A voz de Bruna estava carregada de veneno. Esse é o verdadeiro jogo. Lara não está aqui. Ninguém se safou. Cada um de vocês é só uma peça em meu tabuleiro. Clara respirou fundo. As palavras se entrelaçavam com pânico e desespero. Então você me enganou. Você me fez acreditar que todos éramos parte disso. O chão girou enquanto a revelação a atingia como um tsunami. Bruna sorria, enquanto os outros passageiros começavam a gritar. Um tumulto irrompeu no convés, e Clara percebeu que estava cercada por sombras de mentiras e ilusões. Vocês todos têm segredos que vão se revelar. E nem eu estou imune. Isso está apenas começando. O mar rugiu, e a tempestade interior de Clara se intensificou. A conexão entre eles estava mais entrelaçada do que ela poderia imaginar, e o choque era palpável. O que mais você está escondendo, Bruna? Prepare-se para a verdade. Ninguém está a salvo. E se você acha que controlou tudo, saiba que todos estamos entrelaçados em uma rede de enganos. O caos tomava conta, enquanto Clara se perguntava o que mais estava por vir. As verdades estavam à beira de emergir, e com elas, o verdadeiro horror das relações que acreditava que entendia. O navio balançava e, quando menos esperava, uma nova onda de revelações estava prestes a desabar sobre todos.